Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui em mais um domingo abençoado pelo Senhor para nos reunirmos e aprendermos da palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Antes de vermos o assunto de hoje, da lição de número 11, vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando de nos reunirmos, Senhor, para aprender a Tua Palavra. Derrame sobre nossas mentes uma porção da Tua sabedoria, que o nosso coração absorva este ensino e coloque em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição de número 11 vai falar sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Os irmãos podem olhar na capa das suas lições. Nós estamos estudando esse trimestre sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Ensinamentos divinos, que estão no livro de Ruth e Esther para esta nossa geração. Então tem sido, irmãos, lições maravilhosas. Deus tem nos abençoado poderosamente, tem nos guardado, nos dado profundidade nos assuntos, e hoje eu creio plenamente que não será diferente. O nosso textuário está em Esther, no capítulo 6, o versículo 11, que diz: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. A verdade prática nos diz que Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele, toda do Senhor. Nós vamos fazer, irmãos, uma leitura bíblica em classe, que está no livro de Esther, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Uma leitura um pouco extensa, mas indispensável para nós compreendermos o assunto de hoje. Diz assim, irmãos, acompanhe comigo aí na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada. Esther 6, do 1 ao 14. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Entretanto, Amã, o rei, lhe disse: Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: Quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem cuja honra do rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porque Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a sua cabeça.
e contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os filhos, e tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante do que já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Então eles, ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei, se apresentaram a levar Amã ao banquete que este preparava. Amém. Irmãos, uma leitura extensa, né? Lemos 14 versículos, mais uma história fascinante e os versículos que basearão a nossa aula de hoje. Eu te convido com alegria para nós recebermos os nossos irmãos, que serão os professores dessa manhã. É um instrumento de Deus para nos ensinar a palavra de Deus, essas coisas preciosas ao nosso dia. Recebamos com alegria. Irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus estamos aqui nessa lição de número 11, né? Já temos lido o textual da verdade prática, a leitura diária, e agora propriamente vamos entrar na lição e vamos falar hoje, né, sobre esse tema tão importante, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, né? Nós vamos falar sobre esses contraposto aí, né, esses dois pontos diferentes aí, né, cada um no seu polo diferente, mas que trazem algumas lições importantíssimas para nós, né? Estamos falando já durante boa parte, né, desse trimestre, já estamos percorrendo aí o livro de Esther, e propriamente agora nós iremos tratar de uma situação em que Amã, né, ele arquiteta, né, um plano, né, para derrotar não apenas os judeus, mas também em específico a Mardoqueu, mas nós vamos verificar que o sentimento dele de exaltação, de vanglória, né, trouxe a sua derrocada, né? Então, nós havíamos comentado já, algum professor foi falado na lição passada, né, sobre o banquete, né? E em vez de fazer o seu pedido, ele pede ao rei para que compareça ao banquete seguinte, né? Ou seja, Esther, ela achou graça diante do rei Assuero, ao ponto dele pedir que ela pudesse pedir até a metade do seu reino, né? Mas Esther, naquele momento, ela pede que o rei compareça a um novo banquete no dia seguinte, agora novamente com a companhia de Amã, né? E nós vamos verificar, irmãos, que na província de Suzã, né, naquelas 24 horas que seguiriam após aquele pedido para que Assuero e Amã pudessem vir ao banquete, uma mudança, né, drástica que aconteceria tanto para os judeus, tanto para a vida de Mardoqueu, tanto para a vida de Amã. Isso para provar, irmãos, que Deus, ele tem um atributo que é a eternidade, né? Então, nós costumamos dizer, né, que Deus, né, ele já sabe de todas as notícias, né, dos acontecimentos que ocorrerão amanhã, né? Amanhã. Ou seja, Deus é eterno, né? E a gente precisa entender isto, porque uma vez que nós confiamos inteiramente no Senhor, nós precisamos entender que todas as coisas estão acontecendo para o fim daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você coloca a sua vida pautada na direção de Deus e procura segui-la dessa forma, Deus, ele tem o melhor para você, embora nós entendamos hoje, mas compreenderemos amanhã, porque o amanhã para Deus é como se fosse o agora, tá? Então nós vamos lembrar o primeiro ponto, nós vamos falar um pouquinho sobre o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. E aí fica uma lição para nós, né? Tudo que fazemos nessa vida devemos procurar fazer, né, de uma forma ordeira, fazer de uma forma correta, fazer com as sinceras motivações, porque o que fazemos, né, em algum momento isto
poderá ser lembrado. Ou melhor, Deus fará com que as pessoas lembrem das nossas atitudes, desde que as motivações venham ser sinceras. Nós encontramos aqui dois cenários, né? Uma noite que se tornou decisiva para a vida de Amã e para a vida de Mardoqueu, né? Ou seja, diz o texto bíblico que Assuero ele foi para o seu aposento, né? E Amã também saiu exultante depois daquele primeiro banquete entre ele, Assuero e Ester, né? Ou seja, ele entendeu que havia, né, sido honrado pela participação daquele primeiro, né, banquete, e que ser convidado para um outro demonstraria, ou estaria sendo demonstrado, a posição de honraria em que ele se encontrava, né? Por isso ele foi jubiloso. Mas só que no meio do caminho ele se depara, né, na porta do rei Assuero com Mardoqueu, e nós sabemos da história que Mardoqueu ele não se curvava para Amã, não é? Mardoqueu percebia que o relacionamento que Amã procurava manter talvez tinha segundas intenções, não é? E por conta disso, e também pelo entendimento de que Amã havia arquitetado aquele plano para exterminar os judeus, isso trouxe com certeza uma antipatia, né, para com Amã. Ele tão somente não se curvava diante de Amã, e para Amã era o suficiente para deixá-lo totalmente furioso, né? Ao ponto de que, ao sair de um banquete, né, jubiloso, indo para sua casa, ao deparar com aquela situação, ele esquece totalmente do momento de alegria e se reveste de um sentimento de fúria, né? Ou seja, ele sai do palácio, ele vê o judeu Mardoqueu, né? Mardoqueu ele nem se move ao ver Amã passar por ele, né? Então, Amã, a gente percebe que nesse momento aí conteve sua ira, né? Mas ele precisava de certa forma desabafar. Então, quando ele chega na sua casa, ele chama ali a sua esposa, né? Zeres, para falar das frustrações, chama também seus amigos e ali falar daquela situação. Olha, eu vivi uma situação agradável, fui ali no banquete com a rainha Ester, mas a atitude de Mardoqueu é uma atitude que realmente eu desaprovo, né? Ele não se curva diante de mim e por conta disso, né, eu farei de tudo para prejudicá-lo, né? Então é neste momento que Amã ele arquiteta um plano, né, sobre orientação da esposa, dos amigos, trazendo maus conselhos, né? E ali ele faz uma grande forca ali, mais ou menos 50 côvados, para quê? Para poder enforcar Mardoqueu, tá? Ou seja, não bastava ele esperar o outro dia, tá? Em que em breve aconteceria a realização do decreto para que todos os judeus viessem a ser exterminados. Ele, sabendo que Mardoqueu também seria exterminado, né? Ele poderia ter aguardado pelos olhos, na visão de Amã, mas a fúria tão grande de Amã, o sentimento, né, de não ser honrado por Mardoqueu, o fez tomar as atitudes, receber conselhos e tomar atitudes precipitadas, que lá na frente nós vamos ver que foram atitudes que trouxeram prejuízos mortais para a vida dele. Então, diante deste ódio aí que estava consumido, né, ele também vai procurar o rei para querer pedir a morte de Mardoqueu, mas ao mesmo tempo, né, diz que o rei Assuero ele não dorme, né? Assuero ele perde o sono, né? É importante olhar nesse ponto que, por mais que pareça algo rotineiro, normal, né, como acontece conosco quando perdemos o sono durante uma noite, né, o rei ele foi
pediu para ler os escritos das benfeitorias daquilo que havia sido feito em seu reinado, né? E aí é onde nós começamos a ver de forma muito clara, de forma muito solar, a ação de Deus em prol de Mardoqueu. Então, enquanto o Assuero, ele propede para que os jovens ali leiam um dos escritos das realizações feitas no seu reinado, né? Mardoqueu, né? Ele dormia em tranquilidade. Entretanto, Amã estava ali preparando a forca. Ou seja, enquanto Mardoqueu dormia e descansava da sua noite de atividade, neste ambiente externo a qual Mardoqueu não sabia, estava acontecendo duas situações. Uma que levaria Mardoqueu à exaltação e a outra que poderia levar Mardoqueu à morte. Pessoas trabalhando de formas diferentes para querer intervir na história de um homem. O bom é saber que quem estava do outro lado intervindo pela história de Mardoqueu era o próprio Deus, né? Então, queiramos ou não, né, outras pessoas podem procurar realizar, produzir situações, né, que venham querer trazer prejuízos na nossa vida. Entretanto, né, elas não mal sabem, né, que para aquele que teme ao Senhor, para aquele que confia no Senhor, né, as realizações, as projeções futuras estarão pautadas com os cuidados e a proteção de Deus, né? Ou seja, dar a cada um que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, né? Hoje nós vemos aí um estilo de vida hoje antibíblico, né? Ou seja, onde as pessoas acham que são capazes de tomar atitudes solitárias, sozinhos. São lobos solitários. São os chamados autossuficientes. São aqueles que acham que não precisam de nada, não precisam de ninguém. Nós, nesta vida, nós precisamos da ajuda de Deus e também das pessoas, né? Para convivermos em uma harmonia, né, social, uma harmonia cristã, nós precisamos aprender a conviver com as pessoas. Não podemos nos sentir autossuficientes, né? Nós precisamos ter relacionamento. Tem pessoas que não se relacionam com outras porque acham que elas são superiores. São superiores pelo que têm, são superiores às vezes pelo nome, sobrenome que carregam, são superiores talvez pelo histórico, talvez que de realizações que já fizeram, né? Mas nós precisamos manter o principal relacionamento, que é com Deus, porque Deus trabalha em prol daqueles que confiam no Senhor, não é? Ou seja, a gente encontra na Bíblia várias recomendações, tá, dizendo que nós precisamos, né, um dos outros, né? São vários versículos onde apontam que nós precisamos da ajuda um dos outros, né? Nós lemos Jó, você pode conferir na sua Bíblia, no capítulo 13, versículo 34. Eu te recomendo também a ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 11, né? Eu preciso entender que tanto coisas boas como coisas ruins, né, podem acontecer com as pessoas. E podem vir através de pessoas que nos cercam, né? Por isso que nós devemos ter o cuidado, né, em saber com quem estamos convivendo. Porque às vezes, né, nós como cristãos entendemos, e é para que assim seja, de que todas as pessoas, que a irmandade, que os irmãos, né, eles estejam orando, intercedendo, querendo o bem-estar, né, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram.
né? E quando nós confiamos em Deus, Deus, ele está ali agindo. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando por você, pela sua família, está trabalhando por mim. Deus está interceptando o mal de pessoas que talvez estejam querendo fazer ou talvez levantando, tá, algumas ações más para querer nos prejudicar, tá? Ou seja, Deus intercepta o mal e faz com que as bênçãos possam nos alcançar, tá? Ou seja, a maldição não atinge a quem Deus abençoa, tá? Aquele a quem Deus é abençoado, pode algumas pessoas quererem trazer palavras de maldição, pode algumas pessoas quererem fazer trabalhos de maldição pela sua vida, mas se você confia em Deus, está em comunhão com Deus e tem a bênção de Deus na sua vida, saiba que esses males não te acontecerão. Tem pessoas que confiam mais nos males das pessoas, e não que nós não devemos nos preocupar, mas do que com as bênçãos que de Deus está sobre nós. Deus tem nos abençoado, as suas mãos estão nos estendidas para nos abençoar e nos livrar de todo o mal. Olha, vamos falar um pouquinho daquele momento em que Mardoqueu, ele revela a conspiração de que 2 eunucos estavam fazendo para com o rei Assuero, né? Haviam passado 5 anos aí da conspiração que Mardoqueu revelou para o rei Assuero, né? E aparentemente tudo parecia ter ficado esquecido, né? Mardoqueu poderia ter pensado, eu acredito que não pensou, mas poderia ter pensado, porque ele fez aquilo com a verdadeira motivação. Ele revelou ali que aqueles eunucos estavam conspirando a morte de Assuero com motivações sinceras e não querer tirar proveito daquilo, né? Nós precisamos ter o cuidado com as pessoas que vêm nos trazer certas informações e quais são as motivações dela. Pessoas que querem fazer o bem para nós, mas o que elas irão querer em troca? Ou seja, pessoas que fazem o bem para nós, mas que lá na frente irão cobrar esses favores, né? Nós encontramos aqui que Mardoqueu não se comportou desta forma, pelo contrário, aparentemente parece que aquele ato ficou esquecido, mas Deus estava reservando um dia, um momento certo, para que aquele ato de Mardoqueu pudesse reverter em uma grande bênção para a vida dele, e não apenas para a vida dele, mas juntamente com a sua sobrinha Esther, pudesse também ser a bênção para todo o povo judeu. Porque naquela noite o rei Assuero teve uma insônia, não dormiu, não é? Ou seja, Deus talvez tenha intervido no sono ali do rei Assuero, tirado-lhe o sono, e diz que ali ele ordenou alguns jovens para que lhe trouxessem, né, o livro dos registros de fatos importantes do seu reinado. O reinado de Assuero já estava por volta aí de 13 anos. Então havia vários compêndios, vários registros escritos. Imagine um grande arquivo de registros de todos os feitos realizados no reinado de Assuero. Então, Deus direcionou aqueles jovens ali para pegar aquele escrito que estava apontando a revelação da conspiração descoberta por Mardoqueu ao rei, que seria realizada ao rei Assuero. Então, diz que Assuero, naquele momento, né, quando leram aquele trecho que falava da ação de Mardoqueu, né, que ele pôs fim à conspiração contra o rei, e então o rei Assuero ficou espantado. O que nós fizemos para com este Mardoqueu? E aqueles jovens disseram, né? Olha, até o presente momento não fizeram nada. Não fizemos nada. Naquele momento, o Assuero,
ele fala, nós não podemos deixar isto passar em branco. E logo Deus coloca no coração de Assuero, né? O que eu devo fazer para este homem, né? Ou seja, lá em Romanos, capítulo 8, versículos 28, diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, os que são chamados pelo seu decreto. Talvez na sua vida você pode já estar falando, olha, eu já fiz tanto bem para as pessoas, não que eu queira nada em troca, mas as coisas para mim estão tão difíceis, né? Eu estou em busca de uma oportunidade, eu estou em busca de uma realização, de uma concretização de um sonho e, infelizmente, eu só tenho passado aperto, dificuldades, desabores, né? Eu quero dizer algo para você, baseado na lição de hoje, com toda a certeza, que tudo está escrito diante de Deus. E no momento certo, Deus ele vai puxar aquele registro do seu nome, e vai estar o seu nome lá. Vai estar aquilo que você fez para o reino, vai estar aquilo que você fez para as pessoas, vai estar aquilo que você fez de bem para alguém, sem querer receber nada em troca. E Deus ele vai retribuir as suas contribuições, os seus gestos de caridade, aquilo que você faz para uma pessoa que no anonimato, pode ser que as pessoas não viram, pode ser que as pessoas não perceberam, mas Deus, ele sabe de tudo. Aqui nós encontramos o segundo ponto, falando que Amã é chamado para honrar Mardoqueu, ou seja, um ato de justiça. Quando o rei Assuero, ele ouve ali o escrito de crônica, né? Então ele faz a pergunta, né? Com que recompensa fizemos para Mardoqueu? Aí responderam, coisa nenhuma se lhe fez, responderam. Esther capítulo 6, versículo 3, né? Então Mardoqueu, ele demonstra muito bem que conhecia, né? Ou seja, Assuero conhecia o bem, porque ele chama pelo nome de Mardoqueu, chama o nome judeu, sabe de onde ele vem, né? Ou seja, o rei Assuero, ele se interessa em recompensá-lo. E aí, naquele exato momento, veja só como Deus sabe fazer. Deus exalta você diante dos seus inimigos. Deus exalta o seu povo diante dos seus perseguidores. Aqueles que fazem perseguição a você, à igreja, à sua família, serão aqueles que terão, né, que dizer, olha, este é a pessoa a qual o rei ama. Este é a pessoa a qual o rei tem consideração e prestígio, né? Ou seja, naquele exato momento, o rei pergunta, quem está no pátio? Quem é a primeira pessoa que está no pátio, né? E Amã, ele estava indo ao encontro do rei, logo bem cedo, bem cedinho, para querer pedir a morte de Mardoqueu. Então, às vezes, tem pessoas que correm para fazer o mal para você, mas Deus está na frente. Deus já planejou tudo. Enquanto eles estão planejando, Deus já planejou a tua vitória. Deus já planejou o bem para você, tá? Porque o que ocorre? Diz assim, perguntou então quem estava no pátio, responderam, é Amã, que busca uma oportunidade para pedir ao rei, né? Queria conversar com o rei. Então, naquele momento, né, o rei pede, Assuero pede para que Mardoqueu entre, Assuero pede para que Amã entre, né? E ele entrou, e aí o rei faz-lhe uma proposta. Vamos ler Esther capítulo 3, versículo 6, diz assim, porém os seus olhos teve em pouco por as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu, né? Ou seja, o interesse de Amã era destruir, né, tão somente Mardoqueu. Ele havia esquecido até do plano de destruir os judeus.
ele queria atingir diretamente a Mardoqueu. Então agora, o que acontece? O rei pergunta, olha, o que nós devemos fazer, para aquele a qual o rei, mais ama, o que o rei tem prestígio, E o que aconteceu naquele exato momento? Amã, ele faz algumas sugestões, pegue essa pessoa, coloque a roupa real, faça montá-lo no cavalo do rei, coloque a coroa e peça para alguém ir puxando ali e dizendo, este aqui é aquele a qual o rei, tem prestígio, a qual o rei ama, a qual o rei considera. Naquele momento nós vemos aqui o desejo de Amã de exaltação. O mesmo desejo que esteve com Lúcifer, quando quis ser maior que Deus, Isaías 14, 13 a 14, encontrar essa passagem. O mesmo desejo que esteve em Eva, lá, foi nutrido em Eva, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 e 5, Ou seja, o desejo de exaltação, o desejo de querer estar em posição elevada, o desejo de querer ter o status, estar em uma posição de elevação. E nós, irmãos, temos recomendações bíblicas que devemos nos preferir a humildade de Cristo. A Bíblia fala que nós devemos considerar as pessoas maiores que nós mesmos, Ou seja, a Bíblia nos fala que nós devemos nutrir a nossa vida, diariamente com uma alegria daquilo que Deus tem nos proporcionado. Tem pessoas que vivem uma vida de insatisfação, tem saúde, tem bens, tem um bom emprego, tem uma família, mas nada está bom. Elas querem sempre algo a mais, Agora vamos falar um pouquinho sobre o resultado daquilo que Deus fez na vida de Mardoqueu, o devido lugar de honra. A pergunta do rei é: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Foi essa a pergunta, Isso lá em Esther capítulo 6 e o versículo 6, E aí o que nós encontramos? Encontramos Amã, sugerindo: olha, o rei, veste ele com as vestes reais, monta ele no cavalo do rei, coloca ele a coroa real, e faça ele ser conduzido por um dos príncipes, dizendo: dos maiores senhores, com a proclamação pública, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ou seja, Amã, ele não queria ser honrado, ele queria estar na posição do rei. E tem muitas pessoas assim, pessoas que não querem receber uma bênção, eles querem a sua bênção. Eles não querem ter um lugar de honra, que talvez não seja, já é um pouquinho preocupante, mas talvez venha a ser até com o objetivo correto, de buscar as coisas de forma correta, mas não, tem pessoas que querem o seu lugar, a sua posição, o seu cargo, Eles querem a sua liderança, ele quer estar aonde você está, ele quer o seu lugar, Olhemos aqui, o que ele pede ao rei. Ele poderia até, se o rei se revoltasse, poderia dizer: mas você quer ser o rei? Mas não, o rei então, naquele momento lá, ele disse para Amã, ele acatou imediatamente a sugestão, porque Deus estava no negócio, Deus estava trabalhando na vida já de Mardoqueu, e queria exaltar a Mardoqueu. Aguarde o tempo certo, Deus quer te exaltar, Deus vai criar a situação para te exaltar. Não se exalte, deixe ele te exaltar. Não fale de você mesmo, deixe Deus falar, deixe a história que você está escrevendo o Senhor falar. Deixe aquilo que você está escrevendo como história de vida, Deus, ele te honrar por conta disso.
Diz aqui que o rei falou: olha, vá, e disse uma ordem para Amã, e faça isso com Mardoqueu, e faça depressa, né? Faça depressa. A gente vê o que Deus ele faz na nossa vida. Quando Deus quer honrar alguém, Deus ele faz muito rápido. Pode ser que os anos que até agora você tem vivido foram anos difíceis, de luta, de muito labor, de dificuldade, até mesmo achando que esteve esquecido. Mas quando Deus ele resolve, ele lembra do teu nome e faz alguém lembrar do teu nome, ele faz com que isso aconteça de forma rápida. Apresse-te, Amã. E usou o inimigo dele para que pudesse então fazer trazer esse benefício. E assim aconteceu. Então, uma honra efêmera, né, não deve levar a esquecer do nosso lugar, nos deixar ao vento. É preciso manter os pés verdadeiramente no chão, né? Manter o pé no chão. Nós agora estamos se aproximando do último tópico, né? E agora nós queremos falar algo muito importante, que talvez é um dos tópicos, talvez dos mais importantes, não que a lição toda não seja, mas isso aqui tem afetado muitas famílias. É a síndrome do imperador. Está muito relacionado à soberba de Amã, né? Quando Amã faz uma sugestão ao rei, né, imaginando que a honra ia ser para ele demonstra um dos sentimentos mais atuais que está havendo entre as pessoas, entre jovens, adolescentes, pessoas de média idade, até os mais experientes, tá? Que é a síndrome do imperador. Quando ele quer a roupa do rei, o cavalo do rei, a coroa do rei, né, ele estava querendo ser rei. E tem muitas famílias, pais, que estão vivendo problemas internos, porque essa síndrome tem atingido as crianças e os adolescentes, né? São jovens e adolescentes que têm se revestido de rei dentro do lar, têm se tornado pessoas egocêntricas, que querem reinar dentro de casa e fora de casa, querem ditar as regras, querem determinar várias exigências, e os pais são reféns, e os pais são súditos, e os pais são verdadeiros Amã, não no sentido ruim, mas daquele de servir. Ou seja, está havendo uma inversão de valores. O pai e a mãe, que são os responsáveis, né, legalmente, responsáveis moralmente, responsáveis espiritualmente, estão se encurvando aos desejos insaciáveis de jovens, crianças e adolescentes com a síndrome do imperador. Eu lembro-me de um caso, você deve ter visto aí na mídia, né, de uma jovem já, maior idade, né, e ali brigando com a mãe por conta de querer um celular, né, agredindo verbalmente, fazendo das mais vergonhosas pirraças, né, invisíveis, né, e por conta disso foi até registrado. Mas isso também não aconteceu só naquele episódio, acontece no nosso lar. Jovens que querem tudo na hora, adolescentes que querem as coisas no mesmo momento, querem a glória, querem tudo do melhor, não sabem o valor, não sabem o esforço que tem que ser, querem tudo do jeito deles, querem que os seus horários sejam totalmente respeitados, as suas ordens sejam respeitadas. Eles estão, na verdade, num trono, regendo a família. As decisões, antes de passar pelo pai e passar pela mãe, passam por eles. Tem até animais que estão reinando, né? Essas coisas não... É porque os valores bíblicos têm sido perdidos. Pai, mãe, lê Provérbios, capítulo 23, 13 e 14, 29, versículo 15, 17, 23
e o capítulo 30 e 17. Eu deixo para você, você que está passando essa dificuldade, leia este texto bíblico e veja, será que eu estou realmente cumprindo isto? Ninguém está falando aqui de agressão física, mas nós estamos falando de querer bater, que na verdade antigamente aquela criação dos pais resolvia, né? Uma chinelada, uma varinha, como resolvia? Mas hoje, né? É difícil disso acontecer, mas que as suas palavras sejam palavras incisivas, que as suas decisões sejam decisões firmes, tá? Que não mude, que você não se sujeite, para que o seu filho lá no futuro, ele não venha sofrer. É melhor que você frustre ele agora, dizendo não, porque lá o mundo ele vai ter não direto, não da empresa, não das pessoas. E como ele vai viver com isso se só viveu num ambiente onde tudo foi o sim? Então, preste muito bem atenção nisso, pai. Tome este cuidado, exerça com amor, mas exerça com responsabilidade, com dedicação, tenha qualidade familiar, mas tenha vigilância. E acima de tudo, ore, para que essa síndrome do imperador não esteja acontecendo na sua vida. E se estiver a acontecer, destrona, muda, ainda dá tempo. O mau prenúncio, nós estamos já terminando, e o último tópico fala sobre, né, ou seja, Amã, quando depois de fazer tudo aquilo, de puxar, de falar, de honrar ali, Mardoqueu, ele chega em casa arrasado, né, conta para a mulher, para os amigos, né, frustrado, né, e ali esperava uma palavra de consolo, né, e não foi o que ele recebeu. E aí é aquela questão, né? Aquelas pessoas que aparentemente nos dão os conselhos quando estamos em dificuldade são as primeiras a não nos socorrer. Não trouxeram palavras de consolo, pelo contrário, falou: ó, se Mardoqueu, diante de quem já está, começaste a cair, e da semente dos judeus não prevaleceste contra ele, certamente cairás perante ele. Ou seja, o pessoal falou: não tenho boa notícia para você. Se Mardoqueu, que era ali uma pessoa que estava a serviço do rei na porta, você já caiu, imagina o que lhe espera, né? Então as declarações da mulher, dos amigos, né, poderiam indicar, né, ou seja, que eles conheciam a história dos judeus, que Deus pelejava pelos judeus, que Deus peleja pelo o seu povo, né? Ou seja, Deus, ele cuida, e já havia um prenúncio, o que iria acontecer com Amã estava perto de acontecer. Então nós devemos confiar em Deus, que assim como Deus tem a bênção para nós, o que irá acontecer para os nossos inimigos já está prenunciado, já está preparado. Confie em Deus, a vingança nossa sempre vem do Senhor, mas confie em Deus, o mal não lhe atingirá. Em 24 horas, que maravilha, a gente conclui dizendo, com que mudança que não houve, né? Como o nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso, né? Às vezes nós perdemos tempo discutindo, debate, né? De repente criando questões, mas olha, nós devemos aprender a confiar em Deus, entregar os nossos problemas na mão de Deus, porque quando fazemos assim, né, Deus ele exalta. A Bíblia fala: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e no tempo certo ele vos exaltará. Faça a vontade de Deus. É o que eu posso deixar para você nesta manhã. Ele tem o controle de tudo. No momento certo, Deus vai agir, Deus vai mover, Deus vai fazer, Deus vai lembrar de você. Amém? Irmãos, nesse momento, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça enquanto oramos a Deus. Pai, nós te agradecemos nesta manhã pela tua palavra. Pedimos que tu venha abençoar, Senhor, poderosamente ao nosso irmão que está aí do outro lado estudando a palavra, a sua vida, a sua família. Ó Deus, que essa palavra sirva de conforto, de consolo para nós, e que o Senhor venha abençoar-nos grandemente. Que realmente, Senhor, a tua proteção, a tua ajuda esteja sobre nós. Abençoa poderosamente, Senhor. Lembra de nós no tempo certo. Possa, Senhor, exaltar os teus filhos. Livra de todo o mal, de toda a maldição que quer lhe atingir. As bênçãos estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus, e que Deus lhe abençoe. Amém, meus irmãos. Que alegria poder encerrar mais uma lição
estamos gratos a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando, né? De nós, reunidos, aprendermos da Sua palavra, recebermos estas pérolas que são as lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos caminhando para o final da nossa escola, mas antes eu gostaria de fazer um convite a você, meu irmão, minha irmã, que por um acaso ainda não nos visitou pessoalmente. Aqui em nosso templo sede, na Avenida Campos Sales, nós temos cultos toda terça, toda quinta-feira e também nos domingos à noite, e em todas as nossas igrejas, nos bairros da cidade e nas cidades circunvizinhas ao longo da semana e também nos finais de semana nós temos cultos. E eu não tenho dúvidas que você vai encontrar em um dia da semana uma igreja mais próxima, vai nos fazer uma visita, você vai ser muito bem recebido, vai ser uma alegria para nós ter você conosco, e você vai sair dali com seu coração alegre, porque Deus tem uma palavra para você. E lembrando, todo domingo de manhã nós temos em todas as nossas igrejas a Escola Bíblica Dominical. Os irmãos ali podem nos visitar na Escola Bíblica e aprender juntamente com os nossos professores, com os nossos pastores, com a Igreja do Senhor, as lições preciosas da EBD. Irmãos, e nós também que somos alunos da Escola Dominical, nós podemos contribuir com a obra de Deus, né? Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, o número da nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, enviar os seus dízimos e abençoar a obra de Deus, abençoar a obra missionária e também receber da parte de Deus bênçãos inimagináveis por ter se empenhado em retribuir ao Senhor uma pequena porção daquilo que Ele já te deu. Então, contribua, seja um dizimista, Deus tem grandes coisas para a sua vida através desta decisão. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar com o nosso coração alegre e grato ao Senhor? Feche os seus olhos, vamos orar neste término de lição. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua ajuda, por sua graça, por sua misericórdia. O Senhor tem sido bom conosco, tem nos ajudado, nos guardado. Nós pedimos a Deus aquilo que aprendemos hoje, que o Senhor nos dê a graça de aplicarmos em nossa vida, de sermos, Senhor, crentes fiéis, crentes, Senhor, que estão dedicados no serviço da Tua obra, que são trabalhadores fiéis da Tua seara. Ó Deus, fortaleça cada coração, abençoe, Senhor, a semana, o dia de cada um dos meus amados irmãos, e que nós nos encontremos plenos, com saúde, com alegria, para servir ao Senhor por muitos e longos anos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.